começa agora. Café com Leite. Bom, recebemos hoje para uma conversa o vice-governador de Minas Gerais, que nas palavras do governador pertence agora ao novo PSD. Matheus Simões, prazer te receber aqui mais uma vez, que bom. Bom estar com você aqui, Paulo. E é isso aí, né? Novo até agora, PSD daqui em diante, novo PSD. Hoje aconteceu a tua filiação ao PSD e a primeira pergunta que todo mundo faz, o que é que te motivou a escolher o PSD como partido para essa tua continuidade? Porque hoje eu até brincava quando fiz a entrada na 98 News, que era um evento de filiação, mas era um lançamento de candidatura ao mesmo tempo. O que te levou a caminhar para o PSD? Paulo, quando o governador tomou a decisão de colocar o meu nome como nome dele à sucessão, a minha obrigação passou a ser construir o que seria a futura coligação, né? Trazer os partidos que seriam importantes para a gente construir a sucessão do governador. Vamos lembrar, em 2022, o partido que se opôs a nós na reeleição foi o PSD, lançando então o ex-prefeito Calil como candidato. Nós ganhamos a eleição em primeiro turno, mas a providência que eu tomei no dia seguinte à eleição foi chamar o presidente estadual do PSD, o deputado Cássio Soares, e dizer: Cássio, nós defendemos a mesma coisa para Minas Gerais. Vamos caminhar juntos, porque eu acho que a gente vai ter mais velocidade dessa forma. E desde de 22, portanto, o PSD caminha conosco. Todos os deputados estaduais do PSD são da base e absolutamente fiéis conosco no momento da tristeza e no momento da alegria. Chegou 24, eles foram eleger os prefeitos e elegeram 180 prefeitos, com aqueles que se filiaram depois, todos eles da base do governador Romeu Zema. Então, a aproximação com o PSD foi se tornando natural. E aí, diante do desafio de formar esse bloco, nós já tínhamos o Novo, o União e o PP, que tinham já, através dos presidentes nacionais e estaduais, confirmado que queriam estar conosco e queriam uma vaga ao Senado, é a vaga do secretário Marcelo Aro, e ainda partidos um pouco menores, como o Solidariedade, o Podemos, o Mobiliza, o PRD, Democracia Cristã. E aí me parecia óbvio que nós precisávamos confirmar que o PSD estava conosco, até porque o PSD, apesar de ser todo da nossa base, era onde estava afiliado, o candidato está afiliado, o senador Rodrigo Pacheco, que é apontado por Lula como candidato dele. Eu falei: olha, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. O PSD é um partido que em Minas caminha com Zema. Nós não podemos de novo deixar espaço para que o PSD esteja caminhando fora do programa de continuidade do governo Romeu Zema. E aí comecei a conversar há quase um ano com o presidente Kassab, vim construindo essa ponte, tomei uma decisão de que eu aguardaria os movimentos de Rodrigo Pacheco, porque eu nunca quis fazer, como a gente chama na roça, gato parir com o Rodrigo Pacheco, né, espremer para ele, nunca foi a minha intenção. E o momento que pareceu mais adequado foi esse momento agora em que ele claramente se coloca como candidato ao Supremo e não ao governo de Minas. Então, nesse momento eu falei: olha, já tenho conforto então para entrar no partido como pré-candidato do partido e dessa futura coligação de 9 partidos ao governo do Estado. Então, o movimento é um movimento de soma, né? Tanto que a gente, quando o governador brincou, nós temos um novo PSD, é porque literalmente, né, não é um movimento de ruptura, não é um movimento de separação, é o contrário. É garantir que aqueles que foram nossos adversários, como trabalharam conosco ao longo desses 4 anos, como os prefeitos são da nossa base, como os deputados são da nossa base, agora estão definitivamente conosco. E como é que fica o Novo nessa articulação? Qual é a dimensão que o Novo tem, uma vez que você foi o primeiro mandatário do Novo, né? É interessante lembrar isso. Você tem uma importância muito grande para o partido e o partido na tua história política. Como é que fica o Novo? Eu sou muito grato ao Novo, tenho certeza que o Novo também é grato àquilo que eu realizei ao lado de cada um dos mandatários nesses 10 anos de mandato que eu já tenho, né? O Novo é o partido do governador Romeu Zema, que é candidato à presidência da República, e essa é uma construção muito importante para o Novo. O palanque de Minas Gerais é um palanque do governador Romeu Zema. Kassab disse hoje: em Minas, nós estamos todos ao lado e sob o comando do governador Romeu Zema. Essa foi uma das falas mais significativas que eu vi na fala de Kassab. E até algumas pessoas ao meu lado interpretavam: mas então Kassab está avalizando a candidatura de Romeu Zema à presidência da República. Como é que você entendeu isso? Para mim é muito claro, isso faz parte da minha condição de filiação, que em Minas Gerais o governador tem palanque presidencial junto conosco no PSD Novo. Esse bloco estará à disposição da candidatura nacional do governador Romeu Zema aqui em Minas Gerais. Ah, mas o PSD pode
pode ter candidato, o governador Ratinho Júnior, também à presidência da República. Feliz do povo brasileiro se tiver a opção de escolher entre dois homens preparados e gabaritados, como o governador Romeu Zema e o governador Ratinho. Em Minas Gerais, o palanque é do governador Romeu Zema, o mais capaz e efetivo governante que esse estado teve nas últimas décadas. Então, esse é um compromisso assumido não só por mim, assumido também pelo Kassab publicamente. Foi isso que ele disse de forma muito clara no evento de hoje. Ciscar para dentro, como a gente diz na política mineira, né? Trazer mais gente para fazer parte desse projeto, que acontece em paralelo ao cenário nacional. Isso não vou dizer que isso muda o cenário nacional, mas isso influencia, obviamente. O governador Romeu Zema tem agora garantido um palanque grande em Minas Gerais, e eu, por outro lado, tenho garantido também um palanque que já reúne mais de 40% do tempo de TV, com quem já se declarou até esse momento. Mas eu vou continuar trabalhando. Disse hoje também de viva voz, o secretário Marcelo Lara também disse, vamos continuar trabalhando para trazer republicano e PL para dentro dessa coligação. Essa coligação, então, já conta. Hoje a Federação PP União, o secretário Marcelo Lara deixou bem claro que caminha junto com a sua candidatura, e todo o esforço está sendo feito na busca dos outros partidos. Seria importante, né? Porque imagina, pensa comigo, Paulo, se nós tivermos um único candidato da centro-direita em Minas Gerais, nós não temos só 60%, 65% do tempo de TV. Nós temos também 790, quase 800 prefeitos. Hoje, eu sempre gosto de repetir esse número, os partidos de oposição ao governo elegeram só 49 prefeitos em Minas Gerais. Então nós temos 804 prefeitos que foram eleitos na nossa base. Eu vou tirar dessa conta partidos que estão conosco em Minas, mas que pertencem à coligação nacional do presidente Lula. A gente ainda tem mais de 700 prefeitos que estão conosco. Essa é uma força muito grande, né? Assim, de gente muito alinhada. Eu tenho 52 deputados que são da base, são leais, são fiéis e trabalham conosco. Tanto é que às 4h20 da madrugada, na semana passada, estavam votando o projeto de lei de interesse do Estado sem nenhum pagamento de emenda extra. Não teve pagamento de dinheiro para ninguém votar. Não estavam lá porque estão alinhados com o governador Romeu Zema, com o que o governo está propondo. Isso é muito forte, né, Paulo? Para que a gente desmanchar isso tendo mais de um candidato de centro-direita? Então, o PL e o Republicanos, que fazem parte da nossa base na Assembleia, que são partidos importantes para nós, a gente gostaria que eles estivessem caminhando conosco. O PL não caminhou conosco na eleição passada. Mas o PSD também não caminhou, agora nós já trouxemos, então eu espero que a gente consiga fazer essa conversão do PL também. Uma marca do governador na última eleição, na sua reeleição, foi caminhar pelo interior e alargar muito a base de apoio no interior. Você pretende repetir a mesma estratégia na tua campanha? Você sabe que eu acho que é menos uma estratégia de campanha e mais uma estratégia de governo. Eu e o governador passamos, desde sempre, pelo menos 2 dias por semana fora de Belo Horizonte. Muito comumente 3 ou 4 dias por semana. Essa semana mesmo eu tive 3 dias da semana fora, semana que terminou. Por quê? E essa é uma frase que a gente repete sempre. Nós não fomos eleitos para governar a capital, fomos eleitos para governar o Estado. E quem não está na ponta não vê o que está acontecendo. O prefeito se sente valorizado com isso, com razão, porque a gente está lá ouvindo o que está acontecendo. Então, quando eu vou falar do lançamento da obra Pimenta-Guapé, eu fui lá para ver o que estava acontecendo, passei na estrada antes e estou acompanhando o desenvolvimento da estrada. Quando eu falo da interligação entre Santo Antônio e Rio Pardo de Minas, eu passei na estrada, eu conheço as pessoas que trafegam por lá. Então, quando cada um desses investimentos, ele acontece porque nós já fomos, já vimos. Essa semana eu estou voltando do Triângulo, discutindo com eles o lançamento do edital da ligação de Campo Florido e Uberlândia. Eu sei, então, cada uma dessas cidades, eu sei exatamente quem vai ser atendido por isso, e eu entendo qual é a necessidade de cada uma dessas obras. Esse é um jeito da gente construir a política. Isso não é governar de costas para a capital. Afinal de contas, o governo que está colocando de pé o metrô é o nosso, o governo está colocando de pé o Rodoanel é o nosso, o governo que trocou os ônibus do metropolitano é o nosso. Então, Belo Horizonte continua prestigiada, mas não pode ser em detrimento de quem está no interior, né? Fala um pouquinho da figura Kassab. Como é que foi a tua aproximação com Kassab? E a pergunta é direta: quem é Gilberto Kassab, na tua opinião? A minha aproximação com Kassab vem pela mão de 2 amigos. Um amigo antigo, o ministro Marcos Montes, que era amigo de meu pai, quando meu pai morreu há 30 anos atrás. Então você imagina a idade da minha relação com o Marcos Montes. E o presidente Cássio Soares. Pela mão dos dois eu cheguei ao Kassab, mas eu confesso que eu já observava o Kassab há mais tempo, porque
O Kassab tem uma diferença dos demais presidentes de partidos de grande porte no Brasil, porque o Kassab é um bom jogador de xadrez. Eu disse hoje na minha fala que ele é o maestro da política nacional, porque ele entende a importância da gente ter um ambiente institucional pacificado. E ele trabalha na construção desses ambientes em cada um dos lugares onde ele está. Então você vê o tanto que Tarcísio conseguiu avançar nas pautas, tendo o Kassab como secretário de governo em São Paulo. Conseguiu aprovar a privatização de Sabesp, conseguiu fechar os acordos com o Lula para a construção do túnel Santos-Guarujá, e assim por diante. É o mesmo quando a gente olha para Ratinho, quando a gente olha para as construções que foram feitas com Raquel Lira, por exemplo, no Nordeste. Isso tem a ver com o perfil de Kassab. Capacidade de olhar o longo prazo, de movimentar as peças certas, de não se emocionar ou não se exaltar de forma exagerada diante dos percalços, porque política é difícil, a gente toma pedrada e trombada lateral, às vezes dos lugares que a gente não espera, mas ele tem a tranquilidade de tocando isso sem permitir que a paixão nuble a lógica. Entende o que eu estou dizendo, Paulo? Assim, porque eu que sou muito sanguíneo, né, eu me irrito muito fácil com as coisas. Eu tenho sempre que tomar cuidado para que a forma como as coisas me afetam não perturbem a forma como eu leio a realidade. O Kassab não tem essa dificuldade. Ele é muito tranquilo. Nesse ponto até me lembra o perfil do governador Romeu Zema, com uma diferença. Ele gosta do movimento político, ele é atento ao movimento político e ele conhece o movimento há décadas. Então ele é um presidente muito capaz de partido, sendo que você nunca vai ouvir o nome do presidente Kassab envolvido em nenhum tipo de denúncia, esquema. O que falam sobre o Kassab? Fala, é uma raposa da política. É o que falam de quem joga o jogo político melhor do que eu sei que está reclamando. Né? Toda vez que alguém fala para mim, mas você vai lá com o Kassab é uma raposa. Eu falo, olha, o que você quer dizer com isso? Que ele é bom no que ele faz politicamente? É mesmo. Só que eu não acho que isso é um defeito. Tem uma pessoa dessa do meu lado me ajuda e é por isso que eu estou indo para o PSD. Eu acho que ele, se você me perguntar, ele me perguntou isso uma vez, por que você está vindo para o PSD? Eu falei, por causa do senhor. Assim, eu estou vindo porque eu acredito que estar dentro de uma estrutura que não tem dono, mas que tem comando, vai me ajudar a conseguir fazer o que Minas precisa. O Novo é programático e o Kassab é pragmático na relação. Como é que o Matheus vai lidar com a visão programática que até agora fez parte da estrutura do Novo para o pragmatismo kassabiano por neologismo? Eu curiosamente, usei exatamente essa expressão para falar de mim mesmo, essas duas expressões para falar de mim mesmo na semana passada. Perguntaram, Matheus, o que mudou? Eu falei, olha, o que mudou é que enquanto eu estive no parlamento, era mais simples ser programático. Porque no parlamento, você pode inclusive escolher ser uma voz isolada que luta pela mudança da estrutura ao longo de décadas. Mas quando você vai para o executivo, as pessoas esperam que o problema delas esteja resolvido, que a estrada seja construída, que o hospital esteja pronto, que os serviços estejam sendo prestados. E aí você tem que ser capaz de entregar. Usando a expressão que o governador adora, o feito é melhor do que o perfeito. Isso traz para a gente um certo senso de pragmatismo. Eu falei, eu preciso ser capaz de entregar aquilo que as pessoas me confiaram o governo para entregar. Acho que isso me aproxima do Kassab, entendendo que é um pragmatismo que não deixa de lado valores. Então, não estou disposto a negociar, por exemplo, o meu comportamento de rigor ético. E jamais seria me pedido isso dentro do PSD. Talvez em outras casas isso pudesse ser um problema. A casa que eu escolhi não traz esse risco para mim. Você participa do governo Zema como secretário de governo, depois como vice-governador. Que avaliação você faz agora como vice-governador, quase que um governador em exercício? Que avaliação você faz desse governo Zema? Ô Paulo, é ruim a gente avaliar as coisas estando por dentro, né? Porque eu tendo a achar que a minha visão é mais complacente. Mas exige mais responsabilidade. E aí eu ia dizer que eu sou muito duro com a minha equipe. Aliás, se eu tenho uma característica como líder que é repetida sempre, é que eu sou muito duro como líder. Muito exigente e muito criterioso. E nessa exigência, nesse critério, nesse rigor, o que eu tenho a dizer é que nenhum governo conseguiu entregar o que nós conseguimos entregar, especialmente diante das dificuldades que nós enfrentamos. Nós já reformamos mais estradas que qualquer governo antes de nós. Nós conseguimos melhorar as notas do IDEB para a melhor posição histórica. Nós temos hoje o maior volume de repasse de investimentos em saúde que esse Estado já viu, com a inauguração prevista para os próximos 18 meses de 5 hospitais regionais e ainda a construção de um hospital metropolitano, o HOPE. Nós temos os menores índices de criminalidade que Minas Gerais já viu.
nós temos o menor índice de desemprego da história do Estado, os maiores índices de atração de investimento, o melhor desempenho do agro, da indústria e da mineração. Então, todos esses números, você pode pegar um número desse isolado e falar, isso é sorte. É porque isso aqui, todos os números positivos não é sorte, não é trabalho. Dizer que é perfeito, não é. Perfeito seria se a gente não tivesse sendo todo mês roubado pelo governo federal. Só o que eu pago de parcela de juro todo mês, 500 milhões de reais, daria para eu construir um hospital regional todo mês. Daria para eu asfaltar alguma coisa como 250 quilômetros de estrada todo mês ou duplicar 300 quilômetros de estrada todo mês. Daria para trocar toda a frota de ônibus de Belo Horizonte depois de 4 meses. Mas, infelizmente, o governo federal me toma esse dinheiro todo mês. Então, boa seria a situação se eu não tivesse que pagar a dívida que o governo federal me exige. Curiosamente, né, Cuba acabou de dizer, eu não gosto de ficar falando de Cuba não, parece que eu estou implicando. Cuba acabou de dizer que não vai pagar o empréstimo que fez o BNDES, devendo 500 milhões de reais. Tudo bem. Para a companheirada, não tem problema ficar devendo. Agora, Minas Gerais tem que pagar, né? Eu tenho que pagar todo mês o juro da dívida. Então, acho que nós somos um governo que fez muito, avançou demais, e é só por isso que a gente não pode abrir mão. Se a gente estivesse performando mal, eu não queria ser governador, não. Quem quer ser governador para administrar massa falida? Porque eu sei da importância de longo prazo do que nós estamos fazendo. Se o governo terminar hoje, o governador gosta de dizer, daqui a 10 anos nós ainda vamos estar colhendo os bons resultados, porque daqui a 10 anos vai ter ainda inauguração de trechos do Rodoanel, vai ter ainda realização de últimas etapas de investimentos que a gente já programou e já deixou o dinheiro separado. Mas para que parar agora? Nós temos condição de acelerar ainda e eu espero poder entregar. Falei isso outro dia, acho que foi para o Nicolas. Falei, o estado que eu vou entregar no final do mandato ao qual eu vou me candidatar, se me for confiado pela população um mandato em 2026, é um estado completamente diferente do que a gente conhece hoje, porque é um estado que vai olhar para São Paulo e não vai achar que está atrás. Vai achar que é menor, porque nós somos menores que São Paulo. Vai falar, estou correndo na mesma pista. Como Santa Catarina e o Paraná hoje olham para São Paulo. Né? São estados menores do que São Paulo, mas olham para São Paulo e falam, nós estamos correndo na mesma pista que São Paulo. Minas ainda não está, mas tem condição de chegar nesse ponto em 4 anos. Marcas desse governo foram a transparência e a seriedade, né? O rigor com as contas públicas. O governo entregou tudo que pretendia nesse caminho da transparência e do rigor? Não, acho que a gente não conseguiu entregar tudo porque, especialmente no que dependeu da Assembleia no governo passado, nós ficamos muito atrasados. Então, a gente tem uma pauta atrasada do ano de 2018 a 2022, que a gente ainda corre atrás da solução de alguns problemas hoje em dia. Então, vou te dar um exemplo simples. A modernização do sistema de pesquisa agropecuária, com a destinação de recursos para a EPAMIG, de 40 milhões de reais por ano, que a gente conseguiu fazer ano passado, estava parada na Assembleia há quase 4 anos. Então, eu podia ter feito a modernização do sistema de agricultura e pecuária há 4 anos atrás. Fiz só no ano passado. E assim como uma série de outros temas. Então, eu diria que nós temos um mapeamento completo do que a gente podia ter feito. Se a gente não fez tudo, é porque a gente não teve ou o dinheiro ou o apoio político. O apoio político a gente resolveu, porque hoje eu tenho maioria na Assembleia e mais do que a maioria na Assembleia. Eu tenho um presidente da Assembleia correto, digno, que trata os temas com seriedade, e não é porque ele é do governo, não. Ele é muito querido pelo governo e pela oposição, porque é um presidente institucional. Ele cuida da casa e do interesse do povo mineiro. Ele não está fazendo politicagem com a presidência da Assembleia, e eu sou muito grato por isso. Minas Gerais tem que ser muito grato ao presidente Tadeu Martins Leite. A nossa relação com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça também evoluiu enormemente nesse período. Acho que, no fundo, nós tivemos um custo de aprendizagem ao longo do primeiro mandato, que as instituições aprenderem a se relacionar com o governo, que é menos solene e mais preocupado com o gasto, e, por outro lado, o governo se acostumar à solenidade e à estrutura de despesa dessas entidades que não fazem parte do executivo. Então foi um tempo de adaptação. Não se sempre falar que se a gente termina o governo com aquela sensação de que fiz tudo o que queria, não. Vamos terminar o governo com a sensação de que fizemos tudo o que foi possível. Mas, como eu tenho um assessor que brinca aqui, nota 9. Porque sempre dá para fazer melhor, né? Então é isso, nota 9, porque sempre dá para fazer melhor. A prefeita de Contagem, Marília Campos, esteve aqui comigo e reclamou muito da relação com o governo com relação ao Rodoanel. Ela disse que em outros campos da relação sempre evoluiu, mas que ela teve um obstáculo quando vai discutir o Rodoanel por conta das questões de Várzea das Flores, da ocupação, que ela disse que dividirá a Contagem em 2. Como é que vai ser
solucionada essa questão, que é um entrave até então para discutir o Rodoanel, que é uma necessidade? Paulo, vamos lá. Primeiro, dizer que a prefeita Marília é uma administradora excepcional, mulher que eu admiro, política que eu respeito e com quem a gente conseguiu construir várias soluções. O metrô vai chegar em Contagem. Isso é uma coisa muito interessante. Um outro governo jamais entregaria um metrô para uma cidade de oposição. Jamais. É porque a gente não faz essa conta. Eu não olho a bandeira do prefeito quando eu vou atender a população da cidade do tamanho de Contagem. Metrô chegando lá, as barragens de contenção das enchentes da Tereza Cristina e do Ferrugem, a entrega dos conjuntos habitacionais. Bom, Rodoanel não é uma questão de Contagem. Rodoanel é uma questão estadual. E eu não posso submeter os interesses do Estado às conveniências de cada um dos municípios. Quando eu decido passar uma estrada, o interesse que tem que ser analisado é o interesse da coletividade e não o interesse de cada um dos municípios que foi atravessado por essa estrada. Imagina se a gente precisasse aprovar em cada município o traçado de uma estrada que passa, nesse caso, por exemplo, por 22 municípios. Então, o que a gente tenta explicar para a Contagem, também já aconteceu com Betim, é que eu não preciso da autorização dos municípios para fazer a estrada. Eu gostaria muito de ter a validação dos municípios por uma questão da relação, da construção, mas eu não vou submeter o interesse metropolitano a interesse de nenhuma cidade. Mais do que isso, nada justifica manter a carnificina que representa o nosso atual anel rodoviário. É uma falta de responsabilidade com as pessoas que morrem no anel rodoviário todos os anos, que são submetidas a acidentes terríveis, que ficam com sequelas para o resto da vida. E eu conheço mais de uma família que foi destruída por conta das questões do anel rodoviário. Eu que perdi irmão mais velho, pai e mãe em acidente de carro, não levo esse tipo de assunto com tranquilidade. O Rodoanel será construído. A obra começa a partir de Caeté e vem na direção de Contagem até o Ceasa. Esse trecho, ele não causa nenhuma perturbação a nada que foi discutido até agora. Então, essa obra será iniciada, é a primeira etapa da obra, uma frente sai de Contagem do Ceasa, a outra frente sai de Caeté, eles se encontram no meio do caminho. Isso muda a saída de Belo Horizonte ali perto de Sabará, desafoga completamente aquele entroncamento maluco que a gente tem no final do anel rodoviário. E resolve o problema do acesso a 040, resolve o problema de acesso a 381, resolve o problema de acesso de parte da 262. O que não se resolve? Da 040 na direção da 040 Ceasa, na direção da 040 Rio de Janeiro. Esse último trecho, que é o trecho que nos coloca o desafio de Várzea das Flores, mas também o desafio de Betim e o desafio do Rola Moça, ele é o último trecho. Ele é um trecho acessório, significa que ele não é de construção obrigatória, tem cálculos a serem feitos para ver se ele vai ser viável economicamente. E, portanto, o que eu tenho dito aos prefeitos é, ao invés da gente ficar discutindo infinitamente um pedaço da estrada que nem sequer está ainda garantido como sendo, vamos construir o pedaço que já está garantido, porque não tem por que adiar isso. Então, hoje, não é Betim nem Contagem que me impedem o início da obra. É a falta da emissão de um único relatório pelo Instituto de Reforma Agrária, pelo INCRA. O INCRA não emitiu, não é que ele não autorizou, não. Ele tem que emitir uma manifestação que ele não emitiu e, por conta disso, tem gente morrendo no anel rodoviário. Então, nós estamos já com isso judicializado. As pessoas ficam com a impressão de que é Contagem e Betim que estão atrasando o processo. Não. Nós estamos prontos para começar a obra, só não começamos por conta dessa falta de manifestação do INCRA que está na Justiça Federal para análise. Dinheiro garantido. Ô Paulo, é de doer o coração. Eu tenho o dinheiro garantido para fazer a obra. Uma obra que muda completamente a cara da região metropolitana, ela está parada por causa da falta de emissão de um documento. O que você atribui o fato de ser escolhido por Romeu Zema como candidato ao governo de Minas? E tem que ser assim bem sincero na tua avaliação. Quando o Zema olhou para você, ele descobriu o que em você que disse, esse é o meu candidato ao governo de Minas? Eu vou te responder o contrário primeiro. Por que o governador olha para mim e poderia dizer, falou, talvez o Matheus não deva ser a pessoa? Porque o motivo dele me escolher parece meio óbvio. Eu comando a administração, o dia a dia da administração, desde 2020. Então, é muito natural que o governador escolha a pessoa a quem ele delegou o comando administrativo do Estado a tarefa de conduzir. Eu faço a leitura contrária. Falo, o que o governador olha e pode falar? Fala assim, mas será? O Matheus que chegou ao governo era um Matheus mais duro. Era um Matheus menos aberto à construção política com os deputados.
era um Matheus ainda muito parecido com aquele Matheus lá da Câmara Municipal, que caçou 2 vereadores por corrupção. Eu fui construindo ao longo do tempo, eu acho que foi isso que fez o governador falar, não, se ele é que toca o dia a dia, eu fui construindo ao longo do tempo relação com os prefeitos e com os deputados que mostraram ao governador que essa minha rigidez, ela não significa surdez. Eu continuo sendo muito duro, eu continuo sendo muito exigente e eu sou intransigente com questões que afetam o meu padrão moral de comportamento. Por exemplo, eu não admito que alguém discuta comigo nenhum tema de política pública falando de voto. Ah, nós vamos te ajudar. Eu falei, olha, não começa por aí, prefeito. Não me peça para fazer uma obra que o senhor vai me ajudar com o apoio local, não. O senhor me explique por que o senhor precisa da obra e nós vamos discutir a necessidade do senhor da obra. Não vamos discutir a minha necessidade, não. Só que isso que parecia um defeito, o governador veio percebendo com o tempo que talvez seja uma virtude. Porque a gente faz a obra do mesmo jeito, mas a obra deixa de ter a cara do interesse político e passa a ter a cara do interesse público. Eu acho que eu ganhei o governador nesse ponto. O cara que ele já tinha escolhido para conduzir o Estado do ponto de vista administrativo mostrou para ele que é possível essa dureza no padrão político comportamento sem afastar os prefeitos, que são meus amigos e gostam de mim, sem afastar os deputados que ligam para mim na hora do aperto do problema da Assembleia. Então, eu acho que dependeu de mim. Eu acho que tem uma abraçada aí. Quando ele me chamou para ser vice, de alguma forma ele já me deu isso, né, Paulo? Ele falou, Matheus, se eu ser o vice... Ele não falou, mas estava colocado, né? E aí eu tive que nadar para falar, governador, eu estou pronto. Eu não sei se você gosta de... Você tem o hábito de leitura bíblica, Paulo, mas tem uma frase que se repete algumas vezes na Bíblia, que é o eis-me aqui. Ela aparece na história de Davi em mais de um momento, né? Eis-me aqui. Essa é uma postura que todo cristão tem que ter diante do desafio da vida. A vida te dá o desafio e você responde, eis-me aqui, diante do desafio. Eu acho que o governador ouviu minha resposta, né? Na hora que ele me deu o desafio, eu me mostrei pronto para o que ele estava me chamando para fazer. E aí ele achou que eu estava efetivamente pronto e tomou a decisão. Você foi o vice de Zema, quem vai ser seu vice? Essa, pergunta de como é que é? Pergunta de $1 milhão. Onde é que você procura esse vice? É melhor perguntar. Nós temos 2 vagas abertas dentro da composição, né? Uma vaga de Senado, porque tem uma vaga de Senado destinada à Federação União PP. Tanto os presidentes nacionais quanto estaduais indicaram Marcelo Aro para ocupar essa vaga, nosso secretário de governo. E a minha vaga do PSD na cabeça de chapa. O novo governador pediu, quando nós fizemos esse ajuste, esse acerto da minha ida para o PSD, que o novo estivesse dentro da majoritária. Então, o novo tem esse pleito de compor majoritária. Mas eu também gostaria muito de trazer o PL. E o PL tem interesse declarado numa vaga ao Senado. Então, talvez você me das Matheus, qual que é o seu sonho de consumo? É trazer o PL para a vaga de Senado, que foi o que o Bolsonaro me pediu, que foi o que o Valdemar da Costa Neto me pediu, que foi o que os deputados do PL me pediram. E a gente construir a chapa a partir disso. Mas esse processo é um processo lento, né? Porque como ele depende... Papai, você joga baralho? Jogo. Papai falava uma coisa muito séria, ele falava, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Joga com as suas cartas, não fica tentando jogar com a carta dos outros, não atrapalha o jogo. Eu jogo com as minhas cartas. Nesse momento, o PL não faz parte das minhas cartas. As cartas que eu tenho são PSD, Novo, União, PP, Mobiliza, Podemos, Solidariedade, PRD e Democracia Cristã. Estou jogando com esses, mas espero que eu possa ter... Nesse baralho já tem alguma carta que sobressai, que você olha para ela e fala assim, essa carta aqui eu consigo ganhar o jogo? Eu acho que se a gente conseguir trazer... minha avó, se estiver ouvindo, vai ficar brava comigo. Meu filho, fica dando exemplo de baralho nas coisas, que pouca coisa... não faz parte da nossa lógica. É que lá na roça a gente gosta de baralho, né? Mas sem apostar, viu, vó? Fica tranquila, não se preocupe. Mas nessa minha mão está faltando o PL. Por que está faltando o PL? Vamos lá. Eu e o governador Romeu Zema votamos no presidente Bolsonaro. Estivemos ao lado do PL nos momentos de maior dificuldade em Minas Gerais e no país. O presidente Bolsonaro e o Valdemar estiveram aqui e disseram que gostariam de ter uma vaga ao Senado que nós temos disponível para oferecer a eles. Para que dividir a centro-direita, correndo o risco de ter um segundo turno em Minas Gerais, dando ao Lula um palanque em Minas Gerais? Porque as pessoas vão falar, Matheus, qual que é o problema do segundo turno? Do ponto de vista da minha eleição, ele talvez até não seja um problema, não, porque eu acho que as minhas chances, se o trabalho estiver bem feito, são boas, seja no primeiro ou seja no segundo turno. Eu vou trabalhar com os prefeitos, com os deputados, com as entregas nas cidades.
Mas eu não gostaria que o Lula tivesse um palanque aqui no segundo turno. E esse palanque só corre o risco de existir se a gente dividir a centro-direita. Se os partidos de oposição elegeram só 49 deputados, prefeitos, dos 853 municípios, então só 49 prefeitos são dos partidos da esquerda. O que eu estou chamando de partidos da esquerda? PT, PSOL, PDT, PSB em Minas Gerais. Por que é que eu estou abrindo mão de resolver essa eleição num turno só, dando a possibilidade do Lula ter um palanque aqui no segundo turno? No estado decisor, não era melhor que isso não acontecesse? Então, eu vou continuar pelejando, eu acho que faz mais sentido que o PL esteja conosco. Então, se você pensar, está faltando... Eu estou querendo, como é que é? Comprar o... vai lá no tentar monte. Comprar o Coringa. Estou tentando comprar o Coringa. O Coringa, então, seria o PL nesse caso? Eu acho que sim, porque... isso fecharia o ambiente da centro-direita, né? Se a gente olhar o espectro, estou falando só de tempo de TV não, porque isso já significaria também 60% do tempo de TV, mas eu estou falando até do espectro político dos prefeitos, dos deputados, não sobra quase ninguém do lado de fora dessa composição. Você está olhando para o teu lado, mas também tem que olhar o outro lado. E Lula acaba ficando sem caminhos em Minas Gerais, pelo menos por enquanto. Ele apostava no caminho de Rodrigo Pacheco inicialmente, deixou isso bem claro, ensinou inclusive composições com outros partidos, até com o próprio PT, o nome da Marília foi lembrado. Para onde você acha que podem se movimentar esses partidos de esquerda, na tua visão de observador político? Paulo, eu acho que o PT entendeu é que o mineiro não quer ser governado pela esquerda. Mas o Lula ganhou em Minas. Sim, vamos separar o Lula da esquerda e do PT. O Lula é um líder carismático, de grande aprovação, e eu entendo que as pessoas têm uma afeição e um vínculo pessoal com o Lula. Ninguém quer ser governado pelo PT em Minas Gerais. Acho que nem o PT quer ser governado pelo PT em Minas Gerais. Porque o PT é aquele PT que deu calote nas prefeituras do PT, inclusive. O PT é o que parou as obras dos hospitais que hoje não atendem as prefeituras que eventualmente foram administradas pelo próprio PT. Se a gente hoje não tem um hospital regional construído em Juiz de Fora, é porque o PT paralisou a obra e a obra acabou se mostrando inviável depois. Então, acho que nem o PT que é o PT no poder. É por isso que olharam para Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, até pelo jeito do Rodrigo, o Rodrigo é um aristocrata fisicamente, na forma de se manifestar, e estou falando isso como um elogio, um homem bem formado, mas a forma dele é aristocrática de se comportar, diferente do meu jeito, que é um jeito mais roceiro. O Rodrigo tem um jeito bastante cosmopolita. Ele tem cara de candidato de esquerda, tradição de candidato de esquerda. Foi ele que tirou a Dilma do Senado quando foi eleito. Então, você vê que o PT foi atrás de alguém que não tem cara de esquerda para ser o candidato. Só que essa é uma mercadoria que não existe em abundância no mercado. Pelo menos não disposto a ser o candidato do presidente Lula em Minas Gerais. Então, eles têm lá uma dificuldade que eu espero eles resolvam lá, mas não estou torcendo para eles acharem uma solução boa não, viu, Paulo? Para mim, quanto pior for a solução que eles acharem, mais tranquilo é o processo eleitoral. Porque também eu ficar observando o cenário deles também não me faz ter pena do que está acontecendo, não, porque eu acho que eles estão colhendo o que eles plantaram. Administraram mal, prejudicaram o Estado e hoje não tem base de apoio. Como é que você vê a formação de novos políticos, já que a gente está chegando numa conversa muito parecida com essa, onde você não tem novos políticos sendo formados, não é nem para essa próxima eleição, mas para as 2 ou 3 próximas eleições que virão. Qual é o gap de formação dos novos políticos no Brasil? Vamos lá. Assim, eu entendo quando a gente fala disso, mas eu acho que a gente fala que está faltando político na nova geração, olhando especificamente para quem é o sucessor do Lula ou quem é o sucessor do Bolsonaro. Sim. Na verdade, a gente tem uma geração de políticos interessantes chegando. Vamos olhar aqui em Minas Gerais. Eu me considero parte de uma geração bastante diferente da geração desses dois. Sou 40 anos mais novo que eles. Ao meu lado, eu tenho gente como Cássio Soares, eu tenho gente como Dorgal Andrada, eu tenho gente como Zé Laviola, eu tenho gente como Lúcio Falcão, eu tenho gente como Amanda, eu tenho gente como Carol Caran. Eu estou citando só os nossos deputados novos de idade mesmo, para não falar daqueles que estão chegando agora com uma cabeça diferente. Então, assim, me parece que nós temos, você olha para o Triângulo, por exemplo, você vê deputados como Maria Clara, e aí, o que me impressiona? São políticos que vêm, às vezes, até de uma tradição familiar política, mas que vêm fazendo uma política diferente, inclusive, da política que era praticada pelos pais. Eu pego o caso de Maria Clara, o caso de Dorgal, que tem famílias que estiveram envolvidas na política há muito tempo, o caso do presidente Tadeu. A gente não confunde o mandato deles com os mandatos dos pais ou dos avós que foi exercido no passado.
E a gente tem entrantes que nunca fizeram parte da política, como é o caso de Lúcia Falcão, ou do marido dela, prefeito Falcão de Patos de Minas. Então, não me parece que a gente está nessa escassez de novas lideranças. O que talvez a gente não tenha seja um herdeiro para o cetro do Lula. Isso nós não vamos ter mesmo, porque líder populista não consegue construir sucessão, a menos que seja modelo Perón e Evita Perón. Ele pode ser passado do ponto de vista hereditário, assim, mas ele também morre com o tempo, né? Assim, a gente não está construindo liderança, a gente está passando a imagem que estava no nome do outro. Sinceramente, Paulo, isso é melhor até que não haja, porque esses líderes populistas, eles são um perigo. Eles fazem as pessoas acreditarem em milagre, porque eles são percebidos como salvadores da pátria. E normalmente a passagem deles se segue uma ressaca terrível. Nós já vivemos isso, porque a salvação não chega e fica só a frustração para trás. Olha o que está acontecendo com a economia brasileira, está derretendo, né? Nós estamos com um país, eu estava falando isso para os comentários de economia esses dias, é um país que tinha tudo para estar voando e está afundando. Por quê? Porque ele tem 15% de juro. Aí você fala, a culpa é do Banco Central. Eu falo, não, a culpa é do governo federal, que gasta 300 bilhões a mais todo ano do que tem. Por que gasta? Porque o paizão quer fazer graça com o dinheiro, esquecendo que a conta tem que ser paga. Isso é igual fazer compra no cartão de crédito, acreditando que o boleto não vai chegar. Eu lamento que o Brasil esteja de novo passando por isso. E é engraçado que nós estamos de novo com o mesmo povo. Né? Assim, de novo, nós estamos vivendo com o Lula, estamos vivendo Dilma. Se Lula for reeleito, nós vamos ter uma sequência de governo Lula igualzinho foi a sequência do governo Dilma. E eu não estou torcendo contra, não. É o risco do populismo. Existem novos políticos no Brasil. Eles só não são herdeiros populistas dos nossos líderes atuais. Falando em economia e essa visão que se tem de que existe a economia de direita e esquerda, outro dia conversando com um economista, ele me disse, Paulo, não, a economia ou é heterodoxa ou é ortodoxa. Não há como dividir a economia de direita e esquerda, porque seria um erro brutal assim fazê-lo. O que faltaria para uma consequência de um governo federal transformar a economia do Brasil em algo que seja mais sólido e menos turbulento do seu ponto de vista fiscal? Vamos falar de uma forma muito simples. Ortodoxia econômica é acreditar que o governo não é criador de riqueza. Ser heterodoxo economicamente sempre passa por algum mecanismo de criação de dinheiro. Eu brinco e falo, são os impressores de dinheiro. E para a dona de casa, para o administrador do pequeno negócio, é simples entender isso. Você não pode gastar mais do que você tem. Você não pode gastar mais do que você recebe. O seu crediário não pode inviabilizar o pagamento das suas contas correntes. Quando a gente tem um governo que termina o ano devendo 350 bilhões de reais em relação àquilo que ele arrecadou no ano anterior, isso é um buraco que faz com que lá na frente a gente inviabilize o funcionamento da máquina. Para as pessoas terem uma noção, isso equivaleria, Paulo, a uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, bom salário, terminar todo ano devendo 40 mil reais. No final de 3, 4 anos, o dinheiro que ela ganha no ano inteiro não é capaz mais de pagar sequer a dívida que ele tem. Isso é absolutamente insustentável. Você tem que reorganizar suas finanças. O que significa isso? Mudar para um apartamento menor, vender seu carro e começar a andar de ônibus, tentar economizar quando você come fora, levar a marmita para o escritório. Quantos de nós no dia a dia não tem de fazer isso? Eu fiz isso na minha vida durante um período longo. Quando eu comecei a dar aula, eu lá pelas tantas parei de comer em casa e comia no refeitório da universidade com o professor, porque eu não tinha dinheiro naquele momento para tocar as minhas despesas da casa sem ficar em risco com a minha economia. Não morri por isso não, estou aqui, feliz, forte, reequilibrei minhas contas, vivo com tranquilidade. Por que o governo não pode fazer a mesma coisa? Em Minas nós fizemos. Eu até falei que se o Haddad quiser vir para cá tomar um curso de como é que faz para equilibrar as contas, eu ensino a ele, inclusive porque a minha experiência é com o que ele está lidando hoje. Um governo do PT arrasando as contas públicas. Então ele pode vir para cá que a gente mostra para ele como é que organiza. Agora tem que ter disposição. Não pode ser na lógica do toca aí e lá na frente a gente vê como é que paga as contas. Então, é por isso que eu acho meio maluca essa discussão de heterodoxia econômica. Como é que você pode não ser ortodoxo? Porque me parece matemática a discussão.
Se acabou o dinheiro, acabou a despesa, não pode continuar fazendo despesa. Não tem milho, não tem pipoca. Não tem milho, não tem pipoca. É engraçado, sabe que eu adoro ditado, porque eu acho que tem um ditado que diz, os ditados já disseram tudo, e é absolutamente verdadeiro. Tudo tem para dizer, os ditados já disseram. E é isso aí, não tem milho, não tem pipoca. Nós estamos falando de uma visão diferente de governo, estamos falando de uma Minas que costura a partir de hoje um acordo diferente do que se vinha entendendo. Como é que vai ser a participação de Minas na eleição de 2026, na sua opinião? Nós vamos eleger o presidente da República. Eu acho que é essa a participação. E quem acha que eu estou sonhando alto, indo longe... Bom, vamos olhar o cenário hoje. Nós temos colocado o presidente Lula, que sustenta a sua possível votação exclusivamente em cima da sua popularidade. Não é em cima de entrega, não é em cima de bons resultados do governo, não é em cima de programas sociais inovadores que tenham modificado a realidade de ninguém. Ah, mas ele fez lá no passado. Falou, gente, a gente ficar reelegendo uma pessoa em 2028 por causa do que o cara fez em 2002 é dureza. Em 2026, o que o cara fez em 2002 é dureza, né? Eu quero saber o que ele vai fazer em 27, né? O que ele fez em 2003, não. Por outro lado, nós vamos ter governadores que estão entregando estados que avançaram profundamente. Minas avançou profundamente, Paraná avançou profundamente, Goiás avançou profundamente, São Paulo avançou profundamente. Qual é o sentido da gente eleger quem não está entregando ao invés de quem está entregando? Então, acho que o Brasil vai ter um cardápio de escolhas no ano que vem que nos permite voltar talvez ao que a gente teve na eleição de 89, que a gente conseguiu, não sei como, eleger o presidente Collor. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Porque se você observar, a gente tinha os melhores concorrendo. Covas era candidato. Roberto Freire, para falar do outro lado, era candidato. A gente tinha a Fife Domingues candidata. Nós tínhamos o próprio Caiado como candidato. Aí nós conseguimos falar e escolher o Collor, né? Mas tirando o erro do passado, nós vamos ter de novo essa possibilidade de gente que realizou, gente competente, gente em condição de conduzir o Brasil na direção do sair do buraco. O governador Romeu Zema tem tudo para ser o 10º presidente mineiro do Brasil, né? O Brasil já teve 9 presidentes mineiros, nós temos tudo para ter o 10º presidente mineiro ano que vem. Matheus, ele não foi para o segundo turno. Ótimo. Vamos estar todos juntos com aquele que foi, porque são todos bons realizadores. Essa é a pergunta central. Há essa união mesmo, há esse entendimento de união, de que mesmo se ofertados vários nomes na centro-direita ou direita, numa eleição em segundo turno, todos eles pensarão juntos? Eu vou te falar com sinceridade, porque são conversas que a gente tem, né? Partindo do Sul, Eduardo Leite, Jorginho, Ratinho, no Rio de Janeiro, seja lá quem foi eleito agora, eu tenho certeza que será o Paes, que é do PSD, mas São Paulo, Minas Gerais com o governador Zema, Mato Grosso com o Mauro Mendes, Mato Grosso do Sul com o Riedel, Goiás com o Caiado e o Distrito Federal com o Ibanez, então todos esses, nós estamos falando de 10, estão prontos para caminhar junto no segundo turno, seja lá quem for, porque eles todos são muito bons. Então não tem gente ruim nessa lista. Fala assim, não, esse daí é mais ou menos. Tem não, gente. Só tem gente boa aí. Eles vão estar juntos. E o desequilíbrio que se vê quando você compara isso que você fez como desenho geopolítico no Brasil e olha para o norte, para as regiões do Nordeste e do Norte. Esse desequilíbrio pode ser um fator que desfavoreça? Sem dúvida, né? Eu acho que nós temos um desafio, que é o desafio de demonstrar que não há uma oposição do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste ao Norte e ao Nordeste, que é o contrário. O que nós queremos é permitir que o Norte e o Nordeste do país se desenvolvam como o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste se desenvolveram. Eu tenho uma convicção muito grande que os estados do Norte e do Nordeste têm uma vocação para a irrigação que o Brasil ainda está por perceber. Eu, como agricultor, sei como é que isso pode mudar a vida das pessoas. E é curioso porque a gente já tem bolsões no Nordeste que percebem isso. Petrolina, as margens do São Francisco ao longo do estado da Bahia. Então, não é como se falasse, mas será que isso... Não, será que funciona? Não. Já está lá mudando a realidade dessas cidades. O que a gente precisa é de expansão, levar riqueza, levar desenvolvimento. E o Sul e o Sudeste sabem fazer isso, já fizeram. Não é que a gente tem nada para ensinar para o Nordeste, não. Mas não há oposição à realidade do Nordeste e à realidade do Sul e do Sudeste. A gente tem que tentar romper isso um pouco. O que o Brasil tem de mais rico é exatamente essa variedade de perfis culturais. Eu falo que eu admiro muito Dom Pedro II ter conseguido manter o Brasil como um país só, né, Paulo? Porque você imagina as pressões que existiram naquela época para pegar um país do tamanho do Brasil e partir como as colônias espanholas foram partidas. Um monte de paizinho.
Paísinho de tamanho, né, gente? País muito respeitável, mas só paísinho pequeno. Não, nós conseguimos manter um continente junto. Nós vamos abrir mão dessa riqueza ficando nessa disputa, o sul contra o norte. Não, gente, vamos lá. Qual é a solução que funciona melhor para o país? E eu tenho certeza que o sucesso dessas administrações no sul e no sudeste servem de espelho para o nordeste e para o norte. Tanto é que isso já vem de alguma forma penetrando. Não é? Quando a gente tem hoje governadores de centro sendo eleitos, Mitidieri no Sergipe, quando foi eleito em oposição ao candidato do PT, a governadora Raquel Lira, que apesar da declaração de apoio por mais de uma vez em candidaturas ao presidente Lula, é lá confrontada por seguidores do presidente Lula, ou quando a gente tem o sucesso em algumas políticas implantadas nos estados do norte, governados hoje pelo centro e pela centro-direita, a gente vê que é possível fazer o mesmo modelo que funcionou no sul e no sudeste, pode funcionar no nordeste e no norte. Vou falar um pouquinho agora desse Matheus que já se prepara para uma candidatura ao governo de Minas. O primeiro governo Zema teve uma definição extremamente técnica do seu secretariado. No segundo governo, até por uma necessidade da eleição, houve uma mistura entre o técnico e o político. Como é que você vê essa mistura e qual é o caminho que Matheus seguirá se eleito? Paulo, eu tenho a tranquilidade de conseguir formar o governo sem me preocupar muito com isso, porque, e aí o mérito não é meu, é do governador Romeu Zema, que me deixou 7 anos tomando conta dessas coisas. Eu domino a estrutura do governo. Eu sei exatamente o que cada um faz, qual processo funciona, como é que funciona a ordenação de despesa, então eu não tenho medo de secretário. Eu brinco e falo, pode pôr quem quiser. Eu não vou ser passado para trás, nem enganado, nem ludibriado. Eu tenho o controle do governo hoje em dia na palma da mão, porque eu tenho uma equipe grande de monitoramento de tudo o que acontece. O que eu quero dizer com isso? Que hoje eu tenho condição de ter conversas sobre espaços políticos muito mais tranquila do que no passado. Não estou dizendo que a gente vai abrir espaço político por conta disso, não, mas eu tenho essa tranquilidade. Por que eu não gostaria de dividir o Estado? Não é por medo. Eu não gostaria de dividir porque eu acho que a grande força que separa o governo Romeu Zema dos governos do resto do Brasil é o fato de eu ter um governo. Mesmo eu tendo políticos hoje que compõem o meu quadro, como é o caso da secretária Ale Portela, o caso do secretário Marcelo Aro, o governo tem comando único. O orçamento da SEDESE não é do PL. Até porque se fosse do PL, o PL já devia estar comigo. Então, se eu dei para eles uma secretaria, nós não temos essa relação de troca com ninguém. Ah, Matheus, o PL é o único partido que tem uma secretaria no governo e nem está com vocês. É porque ele não tem a secretaria nessa lógica. O que eu tenho lá é uma deputada filiada ao PL, eleita pelo PL, mas que eu escolhi porque ela é capaz de entregar. E eu não tenho medo de fazer isso, de ter pessoas políticas que tenham condição de entregar, mas elas vão trabalhar para o governo, não vão trabalhar para o seu partido, não vão trabalhar para os seus mandatos. E acho que isso vem da nossa maturidade minha do governador Romeu Zema, mas vem também do jeito que a gente faz política. Né? Assim, ninguém chega para mim pedindo divisão de espaço desse jeito, porque eu não daria. A esquerda e a centro-esquerda, a esquerda muito mais do que isso, se assenhorou das políticas sociais. O governo Lula, inclusive, fracionou o exercício das políticas sociais, dando, segundo o entendimento dele, governo, uma importância grande a cada voz de política social. Como é que você vê o exercício das políticas sociais e em que tamanho essa política social faz parte do seu governo? Quantas vezes será que o presidente consegue conversar com cada um dos seus 40 ministros ao longo do ano? Porque eu converso com os meus 14 secretários toda semana. Porque eles são 14. Converso com 3 por dia e rodei todos eles ao longo da semana. Como é que você faz para fazer isso com 40 pessoas? Você fica partindo secretarias. Alguém me falou esses dias, Matheus, tem que criar aí a secretaria da pessoa com deficiência, viu? Eu te garanto que isso vai dar muito apoio. Já começou errado, porque eu já falei que eu não gosto desse tipo de coisa. Não me troca a política pública por apoio, não, que não é por isso que eu faço política pública. Mas segundo, não dar valor à política da pessoa com deficiência. É que na hora que eu tiro a política da pessoa com deficiência de dentro de onde ela está hoje, as pessoas com deficiência e doentes raros são um tema da Secretaria de Governo. Quando eu tiro ela de lá, eu perco toda a capacidade de mobilização de recurso para executar aquelas políticas, porque eu vou ter que dar um dinheiro para aquele secretário e o dinheiro que ele tem é aquele ali. Então, ao invés de parecer dar prestígio, mas tira a importância, entende o que eu estou dizendo? Cada vez que você fragmenta, que você fraciona, você dá relevo
mas eu fico trabalhando com pauta simbólica. É o símbolo ao invés da entrega. Gente, desculpa, eu não sou filmador de buraco em asfalto, eu sou tapador de buraco em asfalto. São duas coisas diferentes. Tem político que vive de fazer o selfie. Ó, o buraco no asfalto. Não, eu gosto de ir lá e mandar tapar o buraco. Se puder gravar o vídeo depois que a gente tapou, acho ótimo. Se nem gravar o vídeo, tá bom também. Não é para isso que a gente tapa o buraco. Toda vez que você cria uma secretaria, você está criando mais um cara do céu para falar, estamos aqui hoje para falar, meu filho, cadê o dinheiro para resolver esse problema e a força política? Porque a sua secretaria virou um micróbio dentro da estrutura. Tem ministério hoje no governo Lula que as pessoas não sabem nem que existe. Os deputados não sabem que existe. Que prestígio, que condição política um ministro desse tem para pedir ou para exigir alguma coisa? É um carro oficial, uma equipe paga para não conseguir entregar nada. Eu e o governador Romeu Zema gostamos de equipe enxuta. Menos secretarias, maior condição de coordenação e de entrega. Não pretendo ficar entrando nessa lógica de premiando cada pauta com uma secretaria. Não, isso não é forma de fazer política pública, não melhora a vida de ninguém. Falar de educação, porque a organização Todos pela Educação trouxe um dado absolutamente preocupante. 9 entre cada 10 alunos do ensino médio não têm domínio pleno da língua portuguesa e não conseguem realizar as 4 operações matemáticas. Quando a organização Todos pela Educação acende essa luz, a gente tem que entender para onde caminha a educação no Brasil. Em Minas, para onde caminha e o que pode ser feito para mudar uma realidade como essa? Paulo, primeiro dividir com você e com quem está nos ouvindo e vendo uma notícia importante, que é o fato de que Minas Gerais é o estado, é um dos poucos estados, somos 4, que já cumpriram a meta de alfabetização dos alunos do ensino básico. O que é isso? 75% dos nossos alunos têm proficiência em português. Você fala, Matheus, mas não é possível, tinha que ser 100%. Eu falei, tinha, mas não é. Então, em Minas a gente está com 75%, já é um motivo de alento, porque o dado brasileiro é muito pior do que esse. O que a gente tem olhando para frente? Eu acredito muito em 2 soluções tecnológicas que já estão sendo... Bom, vamos lá, 3 soluções tecnológicas que já estão implantadas dentro das nossas escolas. Nós contratamos, há 4 anos atrás, ainda no final da pandemia, uma solução que se chama Google Workplace for Education. É a ferramenta do Google para educação usada no mundo inteiro. Os nossos professores montam aulas a partir desse material. Então, o professor hoje, quando ele recebe a disciplina de matemática do 3º ano, do ensino básico, ele já tem, no começo do ano, um programa de aula para o ano inteiro. Todos os professores de matemática do 3º ano têm o mesmo programa básico. Eles têm uma proposta de exercícios a serem aplicados, um banco de questões que eles podem aplicar, e eles podem customizar todo esse material para que pareça com o que ele quer. Mas eu não tenho risco do material, do conteúdo não ser dado, ou do professor ficar aflito de não ter o material que ele precisava para a aula. Isso faz muita diferença na qualificação do conteúdo que está sendo entregue. Bom, ao lado disso, no ano passado, o Google nos ofereceu um plus, literalmente. Eles falaram, por que vocês não assinam a ferramenta Google Workplace for Education Plus? Eu falei, o que é o Plus vai me dar? Ele falou, vai te dar o set de exercícios. E o que é o set de exercícios? Eu hoje pego os meus alunos do ensino médio, coloco eles para responder as questões que são colocadas pelos professores. A inteligência artificial lê a resposta do aluno e imediatamente já diz, se ele acertou, avança com ele para um conteúdo mais profundo naquele mesmo tema. Testa de novo, ele tá sabendo mesmo, então pode avançar. Sugere material de apoio e aplica novas questões. Ele errou, o programa, a inteligência artificial faz para ele algumas perguntas que são do fundamento do que ele está respondendo, para entender o que é que ele não tem na base que está fazendo ele errar a questão. E aí começa a recomendar leituras e exercícios e novos problemas para suprir aquela deficiência na educação dele. Isso é absolutamente transformador, Paulo, e já é uma realidade na vida dos alunos. Aí você fala, Matheus, e o português? Porque na múltipla escolha isso não sai. Nós desenvolvemos uma solução que é o Play, e o Play, o aluno redige a redação que foi dada pelo professor, sobre o tema que foi dado, fotografa a redação, a inteligência artificial corrige o texto e diz para ele o que ele precisa melhorar, o que está errado, como é que ele deveria mudar o estilo de escrita dele. Então, essa é a ferramenta à disposição do ensino médio. Essas 3 ferramentas me levam a crer que nós temos um caminho de muito progresso pela frente. E são 3 ferramentas tecnológicas hoje já implantadas para a educação comum em Minas Gerais. Não escolhi um grupo para aplicar isso, não. Ela está à disposição do universal dos nossos alunos. Então, eu estou animado com a perspectiva, mas a educação continua sendo
o nosso grande desafio, né? Tanto a educação básica quanto a educação profissionalizante, na qual nós temos colocado quase R$1 bilhão por ano no Trilhas de Futuro, porque a gente acredita que se a gente não qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, o mineiro não vai conseguir ter autonomia plena, a gente não chega no nosso sonho de ser a São Paulo um pouquinho para cima, né? Crime organizado, que é um tema absolutamente urgente para ser enfrentado, mas difícil de ser entendido. Qual a tua visão? Eu comando pessoalmente, como vice-governador, o Conselho de Defesa Social do Estado, que reúne todas as forças de segurança, e o nosso único tema ao longo desses últimos 18 meses é crime organizado. Nós temos um esforço enorme de evitar que as 3 grandes organizações terroristas do Brasil, ainda que o governo federal assim não as classifique, se instalem definitivamente em Minas Gerais. Elas estão presentes no estado, mas nós não temos nada parecido com o que existe na Bahia, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Nós não temos domínio de território, que é aquele lugar que a polícia não entra, porque o crime organizado já se organizou ali, já se colocou ali. Então, nós temos áreas em que a presença é mais grave, como acontece em Teófilo Otoni, no sul de Minas, mas também na região do leste de Minas e da Zona da Mata. Temos atuado para empurrar essas facções para fora do estado. Já temos presídios que são separados só para faccionados de cada uma das facções, para evitar que eles batizem presos comuns como membros de facção, e vamos continuar sendo muito duros. Em Minas Gerais, só quem pode exercer ato de violência é a polícia, rechaçando a violência praticada por bandido. Ninguém mais tem autorização para ser violento. O monopólio da violência em Minas é da polícia. Quem anda armado para garantir que o agressor, se enfrentar a polícia, inclusive morra, é a polícia. E eu falo isso sem peso no coração, porque cada vida humana vale muito. Mas ninguém pode se sentir no direito de ameaçar a vida ou o patrimônio das pessoas em Minas Gerais. Aqui, a nossa polícia será respeitada sob pena da força ser utilizada contra qualquer bandido, crime organizado ou não. E nós vamos continuar lutando duro para garantir que o crime organizado não se estabeleça em Minas, apesar dos problemas que a gente já tem com bebidas, com cigarro, com fraude a combustíveis, com comercialização de ouro, com fraudes eletrônicas e, obviamente, com tráfico de drogas. Estamos na reta final, 2 perguntas diretas. Eu queria que você avaliasse 2 políticos de Minas Gerais. A sua avaliação do deputado federal Nicolas Ferreira. Quem é Nicolas e como é que você o vê no panorama político brasileiro? Nicolas é a maior líder da direita jovem brasileira hoje, sem sombra de dúvidas. Tem um papel importantíssimo dentro do Congresso Nacional, porque ele não lidera o bolsonarismo, ele lidera a direita. Quando o Nicolas fala, o Brasil inteiro presta atenção no que ele está dizendo, e ele tem muito ainda a entregar à política à medida que os anos vão passando, e a maturidade vai fazendo com que essa ação política dele seja uma atuação cada vez mais nacional e mais profunda. Concordo com tudo que o Nicolas diz? Não, tenho pontos de divergência com ele, divergimos na PEC da blindagem, mas acho que o que nos aproxima é muito mais forte do que o que nos distancia. Porque ele, como eu, acredita que o Estado não pode impedir as pessoas de se manifestar, que as pessoas têm de ser protegidas na sua propriedade, que elas não podem ser perseguidas por conta da sua religião, e que o brasileiro tem de voltar a ter orgulho de ser brasileiro, ao invés de ficar se submetendo à ideologia de esquerda que vem nos empurrando para fora do que a gente é originalmente. Nós somos um povo tradicional, ordeiro, tranquilo, que gosta de família, que vai à igreja, e temos muito orgulho disso. Cleitinho Azevedo. O senador Cleitinho é uma figura muito popular e que conversa com esse ambiente de redes talvez com mais facilidade que qualquer outro político no Brasil. Tem um papel importante para desempenhar nessa lógica da denúncia. Foi vereador junto comigo, então nós somos vereadores ao mesmo tempo, né? Ele em Divinópolis, eu em Belo Horizonte. Nos conhecemos desde então e temos uma relação excepcional pessoal desde então. No ambiente político, o senador Cleitinho, até por essa guia mais popular da sua manifestação, e eu não acho que o Cleitinho seja populista, porque o populista é aquele que promete o que não pretende entregar. Eu acho que o Cleitinho só discute aquilo em que ele acredita, mas ele é um parlamentar, é uma pessoa que se coloca para discutir os temas. Acho que a diferença entre eu e Cleitinho está talvez essencialmente nesse ponto, né? Eu me considero hoje um executor por excelência. E Cleitinho é um debatedor, um denunciador por excelência.
são papéis importantes na política. Eu acho até que complementares. Cada vez que ele faz uma denúncia sobre qualquer tema que envolve, por exemplo, temas do Estado, eu rapidamente presto atenção para entender o que deve ser feito ali e me considero ajudado pelo fato dele apontar que a gente não acerta sempre. 2030 é o cenário que eu vou te provocar agora. Matheus Simões completa o seu ciclo de governo, se eleito. Como é que você gostaria de ser lembrado em 2030? Você sabe que eu falo isso com alguma frequência, que eu não gosto de homenagens, eu quase não aceito homenagens, né? Eu recebi 3 medalhas até hoje, dentro do governo de mais de 30 que me foram oferecidas. Porque eu não gostaria de ser lembrado depois que eu fui. Eu gostaria de lembrar que eu colaborei para o que eu estou vivendo depois que eu já fui. Parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Assim, eu sou movido pela lógica do legado. O Estado que nós vamos deixar é um Estado completamente diferente do que nós recebemos. Se as pessoas estiverem vivendo bem por conta disso, eu já estou satisfeito. Até porque eu moro aqui, os meus negócios são aqui, a minha família está aqui. A paga está feita, né? O pagamento pelo trabalho é exatamente viver num lugar melhor daqui para frente. Eu gosto demais do que eu faço. Ser vice-governador do governador Romeu Zema, estar à frente da administração do Estado, já é prêmio suficiente para que depois eu possa só torcer para que Minas continue andando bem. Obrigado, Matheus Simões, por essa conversa conosco aqui. Sempre, Paulo. E vamos repetir, porque a gente tem aí um 26 cheio de conversas. Cheio de novidades, sustos e surpresas. Muito obrigado. Obrigado. Termina aqui. Café com Leite.